Olá, gente, muito bom dia. Hoje, domingo, dia 6 de agosto. Que tempo extraordinário esse, hein? Já estamos aí quase chegando no final do ano de novo e a gente nem percebe. Eu desejo saudá-los com paz, com a paz que está em meu coração, a paz de Cristo que triunfa sobre nós e que prevalece sobre todo juízo, que ela inunde todos os nossos corações, que nós estejamos em paz com Deus e com o mundo à nossa volta. Hoje nós estamos dando seguimento a um texto maravilhoso do capítulo 5 de Lucas. E antes da gente entrar no texto, eu desejo saudar também aos meus companheiros que estão aqui hoje fazendo o programa comigo. Aqui à minha direita está minha querida amiga Loide Nogueira. Bem-vinda, Loide. Obrigada, meu bispo. Bom dia a todos. Bom dia a você que está aí do outro lado. Estamos aqui dando continuidade a esse estudo maravilhoso do livro de Lucas. A gente vai mergulhar em textos maravilhosos a seguir e eu compartilho também minha saudação com meu querido amigo, meu pastor amado, João Silveira. Bem-vindo, João. Bem, obrigado, bispo. Obrigado a todos que nos ouvem, que dispuseram tempo para estar com a gente discorrendo sobre a palavra de Deus. Dizendo a vocês que nós não temos aqui a pretensão professoral e nem tampouco somos apenas pessoas que fazem um programa. Somos pastores, somos líderes de igreja e que a intenção nossa, na verdade, é discorrer com você e descortinar coisas lindas que para a gente que está aqui também têm sido ocultas. A revelação do Espírito Santo tem nos trazido cada beleza, cada revelação. Eu, por exemplo, me sinto extasiado. Ontem eu falava para alguns amigos dizendo, eu estou numa escola, num seminário que eu nunca estive. Sim. Num seminário que eu nunca estive. Discorrendo sobre a palavra de Deus no programa de rádio, junto com outros companheiros, e a gente vai fazendo descobertas que só entendo ter sido o ser do Espírito Santo que nos move. É isso mesmo, João. Eu tenho recomendado aos professores da escola bíblica aqui da igreja que eles se utilizem do programa Café com Bispo como uma escola para eles, não é? A fim de que, ao transmitirem para seus alunos, o conteúdo esteja dentro deles. Porque, como disse o pastor João, nossa intenção não é professoral, não é uma tentativa de colonizar quem quer que seja. Nós estamos fazendo a exposição do texto e a gente atravessa o texto de muitas maneiras, né? A gente toca na geografia, na história, a gente trata das profecias, enfim. A gente vai caminhando assim muito abertamente no texto, porque o texto não é polêmico, então a gente não tem polêmica na fala da gente, né? A gente não polemiza as coisas. Isso faz com que qualquer pessoa de qualquer ordem denominacional possa participar conosco do programa sem que haja qualquer tipo de atrito, né? A gente não entra pelo viés das doutrinas, porque a nossa doutrina é a palavra, não é? A gente não fica inventando história, criando divisões. Então, nosso programa ele tem alcançado gente de tudo quanto é canto, né? E quando ele cai nas redes sociais, só Deus sabe onde ele vai parar. Já na rádio, a gente tem uma quantidade de ouvintes que nos acompanham dominicalmente, que já é bastante expressivo em todo o estado do Maranhão. Como você bem disse semana passada, Loide, quando a gente senta aqui para tomar café, e nós estamos tomando o nosso café ainda, né? Muitas pessoas estão nas suas casas tomando o seu café, esperando esse horário para que juntos, porque esse programa vai ao ar pela primeira vez no dia, às 7 horas da manhã, que é onde muita gente está se preparando para sair, para ir para as suas igrejas, para fazer a feira, enfim. Estão se movimentando e, nesse horário, eles estão se sentando para tomar café conosco. Então, muito obrigado aí pela sua super audiência, pelo seu carinho, obrigado pelo apoio dos pastores que nos assistem e que também nos apoiam nessa tarefa. Nós já estamos há muitos anos fazendo esse programa
Há muitos anos que eu digo, pelo menos 16 anos, 17 anos, que nós estamos fazendo esse programa aqui pela Rádio 92, que antes não era a Rádio 92, né? A gente está desde a época da Manancial, né? Então a gente fazia esse programa já lá, e esses anos Deus tem nos abençoado para a gente estar discorrendo sobre as Escrituras de maneira leve, sutil, inteligente, tocando nos textos com toda a leveza possível, para que o Evangelho seja entendido com clareza, né? Não levantando barreiras, criando muralhas, mas criando pontes, facilitando a caminhada. E hoje nós estamos aqui... Sim, pastor João. É que a gente tem dado ênfase a cada vírgula que está no texto. Sim. Então, há coisas que são tão aparentemente insignificantes ou não relevantes, e eu queria dar testemunho do programa passado que aconteceu. A gente leu que Jesus em Cafarnaum, ele estando em Cafarnaum, se aproxima um homem coberto de lepra. Não era um leproso comum. Lembram disso? Não era um leproso como os 10. Era um homem que estava caindo aos pedaços. Coisas que a gente nunca tinha parado para perceber. De repente vai Jesus e o toca. Gente, aquele toque de Jesus deu quase um bloco do programa, porque a gente descobriu tanta coisa linda. Qual a diferença que faz em dar uma resposta e dar um toque, e dar um abraço, curar internamente. E é isso que tem me encantado o programa. São essas descobertas que a gente lê a vida inteira, e não se aprofunda em coisas simples e sutis como essa. Um toque de Jesus num homem leproso caindo aos pedaços. Sim, verdade, João. Verdade. São detalhes que a gente, a 6 mãos, né? A 6 mãos vem tocando aqui. Isso facilita, né? Às vezes um dá um toquezinho, dá uma claridade maior aqui, outra maior ali. E que bom estar trabalhando com vocês. A gente vai ao texto agora, que é Lucas capítulo 5, versículo 33, é isso, Lloyd? Nós vamos retomar, né, esses versículos. Sim, nós lemos e não comentamos, isso, né? Isso, então vamos retomar, eu vou iniciar agora a leitura. Todos estão com suas Bíblias? Eu estou com a minha. Eu estou aqui. A minha Bíblia aqui, eu gosto muito dessa versão da Mensagem que nós adotamos, né? Sim. Mas eu vou iniciar aqui na outra versão aqui da linguagem de hoje, tá? Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Agora eu vou retomar versículo 34 na Mensagem. Jesus respondeu: numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. Ele continuou: ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Também não põe vinho em garrafas rachadas. Digo ainda, ninguém que tenha provado um vinho velho da melhor qualidade irá trocá-lo por um vinho novo. Ok. Eu estava pensando, antes da gente começar o programa, nessa fala de Jesus sobre o jejum, né? Porque para algumas pessoas o jejum é uma dúvida que permeia a sua consciência cristã, né? Eu queria lembrar que o jejum não é uma doutrina. Não tem a doutrina do jejum. O jejum é uma prática. E é uma prática milenar, né? Uma prática milenar. Mas é uma prática, não é uma doutrina. Lembrando Jesus, Jesus não é contra o jejum, mas ele
ele diz que quando o noivo foi embora, quando o casamento acaba, então o jejum pode se começar. Então o jejum não é uma greve de fome, eu queria lembrar você. Que jejum não é uma greve de fome, jejum não é uma chantagem que os seres humanos fazem com Deus para Deus fazer alguma coisa que eles desejam ou esperam. O jejum tem finalidades, primeiro, da própria saúde, né? O jejum é uma prática de saúde. A outra é que o jejum é uma prática de quebrantamento, é uma prática de sensibilização. Por exemplo, eu não tenho o hábito de jejuar continuamente, mas quando eu preciso me dedicar à descoberta de alguma coisa que não está muito clara para mim, eu prefiro não comer, eu prefiro me manter sem o alimento sólido para aumentar o nível da minha concentração e da minha sensibilidade. Então, eu jejuo. Aqui e ali, eu estou jejuando, mas não como uma doutrina que me leva a obter vitória aqui, vitória acolá. Então, pense nisso quando você se propor a um jejum. Ele tem finalidades. E das finalidades, eu enumerei a saúde, que é importante jejuar para a saúde, né? É importante você jejuar como uma sensibilização, um quebrantamento, uma oferta para Deus, e não uma tentativa de convencimento de que agora Deus está obrigado. O nome disso é greve de fome, não é jejum. E se eu estou jejuando, eu não posso estar fazendo uma greve de fome. Isso é válido para sensibilizar a sociedade, para sensibilizar os parceiros de casa, isso serve para sensibilizar o sindicato, mas isso não serve para sensibilizar Deus. Não é com esta prática que a gente convence Deus de alguma coisa, né? Só para a gente pensar um pouco, né? O que me faz parecer aqui, segundo a versão que eu tenho à mão, que foi a mesma que Loíri leu, é que os fariseus, os chefes, os líderes religiosos, interpelam os discípulos de Jesus, dizendo a ele: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência. Os discípulos dos fariseus também fazem isso. Veja bem, então eles tomaram o jejum e fizeram uma prática religiosa, quando, na verdade, o costume do jejum era, como você acaba de falar, era uma prática para mudanças de atitudes, para entendimentos de coisas melhores. Quem sabe, se a gente for pegar com mais profundidade na história antiga, havia muita gente que jejuava para o seu Deus, que não era o Deus eterno. Outros para encontrar o caminho que queriam entender. Porque, veja bem, o que eu entendo, quando nós vamos levando a vida no comum, almoçando, jantando, tomando café, dormindo, acordando, trabalhando e fazendo a mesma coisa, a nossa natureza humana está em pleno vapor, ela nos dirige, ela nos determina. Quando nós jejuamos, a gente quebra essa empáfia, em bom tom que eu quero dizer, do ser humano e desce para um momento mais reflexivo, um momento mais sensível da vida, uma aproximação mais de Deus. Não que com isso nós tenhamos que mudar, ou nós intentamos mudar a intenção de Deus, mas é a nossa proximidade dele. Porque a nossa empáfia, o nosso perfil humano se rendeu àquele jejum que a gente deu a ele. Né? Uhum. Entendo que é assim. Sim. Sim. É aqui que ele fala também sobre vinho novo e odres velhos, né? Eu tenho pensado, não tem a ver com o discurso do texto exatamente, mas eu tenho pensado nesse texto de Jesus que vinho novo e odres velhos, é que às vezes, gente,
a gente tem a expectativa de um novo mover, um vinho novo na nossa vida, mas nós ainda carregamos odres velhos, garrafas velhas que não cabem em vinho novo. É como levar minha velha mentalidade para os meus novos desafios. Se eu quero um vinho novo, se eu espero um vinho novo na minha vida, a primeira coisa que tem que acontecer é que eu tenho que ter uma nova mentalidade. Velhas mentalidades não abarcam vinhos novos. Todo vinho novo, ele tem uma expansão. No amadurecimento dele, ele se expande. E se você tiver uma velha mentalidade, na expansão desse mover novo, alguma coisa vai vazar. Você vai perder o vinho e a garrafa. Se você espera coisas novas de Deus, renove sua mentalidade. Além da mentalidade, me desculpe aí, a natureza. Muitas vezes que você tem falado isso, pregado, dizendo não dá para suportar um evangelho numa natureza quebrada, estragada, de maus costumes, de mau procedimento, a natureza iracunda, a natureza reagente a qualquer situação. Você vai colocar o Espírito de Deus nessa natureza, vai explodir alguma coisa, vai estragar tudo aquilo, né? Com certeza, João. Eu me reporto também para a natureza humana. Há uma necessidade de correlata de você estar recebendo novas informações de Deus, revelações do Espírito Santo, e o seu comportamento também precisa mudar. Sim, mas nada muda, João, se não mudar a primeira mentalidade. Isso. É a busca da mudança de mentalidade que muda meu comportamento. Se eu tento mudar o comportamento e não mudo minha mentalidade, eu vou passar por um regime de adestramento. Não é? E o adestramento, você sabe, não muda a natureza. O adestramento domestica a natureza. Mas sai o fator domesticador, vira tudo a mesma coisa. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: transformai-vos pela renovação da mente de vocês. Então, assim, se eu não movimentar a minha mente para admitir que o Evangelho está para muito mais além do que a minha caverna, porque às vezes é isso, João. Você falou ainda há pouquinho aqui. A gente às vezes habita uma caverna e acha que toda a verdade do Evangelho está dentro daquela caverna. E toda a verdade do Evangelho não cabe em caverna nenhuma. Aí eu fico baseando a minha experiência nas sombras que eu vejo na caverna, nas imagens que eu vejo na caverna, e a vida do outro lado. A primeira vez que eu coloquei meus pés para fora desse país, que eu tive contato com culturas diferentes da minha cultura, eu levei um susto. Como o Evangelho corre solto em culturas tão diferentes das minhas culturas. Eu fui para ensinar e fui aprendendo. Porque aquilo que eu ia ensinar só tinha sentido para a minha realidade. Não cabia na realidade dos outros que viviam em comunidades assim, estruturalmente muito diferentes da minha. Então, assim, entendamos que a renovação da nossa mente, admitir a possibilidade de que haja coisas novas e muito boas, além daquelas que eu conheço, é que vai fazer eu me mover na direção de um vinho novo. Ele não vai se estragar. Agora, se eu for como um odre velho, rachado, para absorver um mover novo, eu não só me perco, como perco o próprio mover da minha vida, né? É. E aí o segundo estado fica pior do que o primeiro. Ah, fica, João, fica. Fica. É onde a gente vê muita gente confusa, que partiu e nunca chegou, que vive no meio do caminho o tempo inteiro. Misturando coisas. Atrás de espírito novidadeiro, fazendo um balacobaco, né? Tentando juntar, recolher o vinho que entornou para colocar num odre rachado, né? A gente encontra muito isso aí.
Muito, muito, muito. Pessoas tentando juntar um vinho que entornou e colocar no mesmo odre que está rachado, sem todavia reparar a rachadura. Sem colocar, sem reparar, sem trocar a tábua do barril, né? Que odre é barril, né? Sem trocar a tábua, sem reparar a rachadura, sem observar que aquela rachadura, que aquele meu modelo de viver antigo não combina com a vida de um nascido, de um renascido em Cristo. O meu modelo de vida, o meu costume de roubar, de mentir, de praticar o que não deve, não cabe o Espírito Santo dentro desse barril. Não cabe. Porque vai romper. E, João, e no romper vira confusão. E são estruturas tão frágeis. Por exemplo, quando eu era bem criança, meu avô já estava na igreja. E nessa época, só era cristão, assim, reconhecidamente sério, quem usava um chapéu de feltro e quem tinha um paletó não lascado. O paletó precisava ser todo costurado. Eita. Não podia esse paletó italiano com 2 abas, né? Não. Tinha que ser todo costurado. E um chapéu de feltro na cabeça. Se não usasse isso, não era uma pessoa respeitada dentro da comunidade. Eu vi isso. Né? Olha a fragilidade que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. São imposições. São imposições regras, de costumes. Né? Há hábitos europeus introduzidos na cultura brasileira, né? Enquanto que o Evangelho, sabe, menos importava do que aquilo que parecia ser para os outros, né? Olha a fragilidade, cara. Vai me classificar como um cristão sério ou não a partir do chapéu de feltro e do paletó não lascado? É isso que os fariseus estavam dizendo. Teus discípulos não fazem o que fazem os nossos, e nem os de João? Ou seja, então não há autenticidade no teu ministério. Exatamente. Você está dizendo exatamente isso. Não há autenticidade no teu ministério. E os nossos discípulos jejuam. O de João não jejuam. Agora, quem eram os fariseus? Cruéis, homens cruéis que executavam a lei a ponto de matar pessoas. Quem era Paulo? Um fariseu, Saulo, um fariseu, zeloso, que matava gente e ainda pedia autorização para as autoridades para invadir lares. Carta de autorização, né? Sim. Documentação. Pedia mandado de segurança para invadir lares e maltratar pessoas, baseado em quê? Numa religião que não cabia o evangelho dentro dela. Sim. Era gente que usava esse cachecol de seda para remendar a roupa velha, né? Gente, não combina. Troca o tecido todo. O evangelho não é um remendo, né? Não é remendo na vida de ninguém. O evangelho não é um remendo na vida de ninguém. Ele é um tecido fino que refina a vida das pessoas, que cobre de verdade, que é suficiente na vida das pessoas, né? A pureza do evangelho é aquele tecido aconchegante, que cai bem na pele de qualquer um, João. Na pele de qualquer um. Ele é um tecido refinado, de boa qualidade. Então não fique remendando coisas no Evangelho, e o Evangelho não admite remendos nele. Costuras, porque ele é um tecido único. Nele a gente precisa se satisfazer, né? Por outro lado, ele tem tanta força na sua expansão que ele vai romper. Ele rompe. O que é que ele está dizendo? O vinho novo rompe com os barris velhos. Sim. Por conta da impulsão que o evangelho produz na vida daqueles que o recebem. Ele é vivo, né? Ele é expansivo. Ele é vivo, ele é expansivo, ele é forte, ele rompe. O remendo novo rompe com o velho. Ele respira, ele transpira. O evangelho é vida. E se você tentar costurá-lo numa costura que não combina, vai romper, João, é verdade, vai romper. Não tem jeito, não. Gente... Vai estragar tudo. Vai estragar tudo, vai perder tudo, né? Gente, a gente vai dar uma saidinha agora para tomar um cafezinho e a gente volta no próximo bloco. Fica ligado aí, nós estamos agora no texto de Lucas, capítulo 6. A gente vai iniciar assim que a gente voltar do nosso cafezinho. Lucas, capítulo 6, falando sobre
autoridade sobre o sábado, né? Então não sai daí não, a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo. Estamos no segundo bloco da nossa programação e estamos já no capítulo 6, versículo 1, e vamos fazer a leitura agora do andamento desse percurso de Jesus, né? Vamos ver o que vai acontecer por aqui. Capítulo 6, versículo 1. Vamos lá, Lloyd. Num sábado, Jesus atravessava uma plantação de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos colheram algumas espigas, as descascaram e comeram. Alguns fariseus reclamaram: "Vocês estão quebrando as regras do sábado." Jesus reagiu: "É mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Como ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar, que ninguém podia comer senão os sacerdotes?" Vamos dar só uma paradinha aqui rapidinho. Jesus lembra da experiência do templo de Abiatar, quando Davi vem morrendo de fome da batalha junto com seus companheiros, e ele entra no templo de Abiatar e come o pão da proposição, que só era permitido para os sacerdotes. Mas ele come e dá para os seus soldados para que eles vivam. Recolhe todos os pães que estavam no altar. Uhum. E leva para o seu batalhão. Sim. O que Jesus está... Assim, ele lembra, eles comeram e não houve castigo sobre eles. O que Jesus deixa claro aqui é que a vida, ela é maior do que a lei. A lei existe para a proteção da vida. Se a vida estava em perigo, Davi vai lá, come do pão, dá para os soldados e não recebe um castigo por isso. Havia uma batalha mais à frente para Davi executar. Sem alimentar os seus soldados, ele não conseguiria fazer aquilo. Uhum. João, quem morre por comer o pão divino? Quem morre por comer o pão sagrado? Ninguém morre ao comer o pão sagrado. É o pão que dá vida. A gente está diante de uma grande alegoria no Antigo Testamento daquilo que viria a ser completo no próprio Cristo. Sim. Então, diante dessa alegoria, a lei severa que protegia a vida acima de qualquer coisa, agora Jesus está colocando eles em xeque. Por quê? Davi era uma referência para eles. E a atitude de Davi, uma inspiração para eles. Uhum. E quando Jesus coloca isso em xeque, deixa eles em silêncio, né? Aí ele diz assim, no versículo 5, né? E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem não é escravo do sábado, é o Senhor dele." Caramba, palavra forte é essa, né? Quando você falava que a lei ficou para proteger a vida, na interpretação dos fariseus, a vida ficou para proteger a lei. Uhum, exatamente, João. E eu criei um aforismo um dia desse, dizendo que as pessoas que vivem para cumprir a lei são fracassados. Uhum. Homens que vivem para cumprir a lei são fracassados. Porque o homem normal, o homem de bem, a lei se cumpre nele sem que ele viva se esforçando para cumpri-la. O seu procedimento, a sua vida, a sua caminhada faz com que a lei se cumpra nele. Sim, Gálatas, e não ele se esforçando para viver cumprindo a lei. Gálatas 5, né, João? Quando Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Não há lei. Então, aqueles que vivem, eu repito, aqueles que vivem eternamente preocupados em cumprir a lei, na verdade são pessoas fracas, que sem esse cuidado, sem essa observância cega, eles sucumbem. Uhum. Veja que os discípulos, enquanto caminhavam, comiam. Eles não pararam, porque a lei de Moisés dizia o quê? Sexta-feira recolhe tudo, a comida em casa, para que no sábado você se alimente sem precisar trabalhar. Até a comida está feita. Mas os discípulos estavam caminhando, estavam em rota de trabalho. Iam morrer de fome, ou então iam passar aquele dia a perder pessoas. Nós vamos ver lá na frente pessoas que foram curadas.
pessoas que esperavam por Jesus para receberem. Aqui nós vamos encontrar no outro sábado, ele chega na sinagoga e cura alguém. Então, parar uma caminhada para observar um preceito da lei é colocar a vida para proteger a lei, não a lei para proteger a vida. Os discípulos aqui não estavam trabalhando, né? Eles estavam aqui, eles escolheram para comer, para se alimentar, né? E não eles estavam numa atividade da agricultura, de colheita, fazendo colheita, né? Isso, não era um trabalho, ele estava aqui cuidando do alimento, né? Mas a gente sempre tem que ter um fariseuzinho para meter o dedo. A confusão é sempre. Aí ele diz assim, no outro sábado, ele ensinava na sinagoga e estava ali um homem com a mão direita aleijada. Os líderes religiosos e fariseus estavam de olho. Olha o que esses caras estavam fazendo. Eles não estavam ali para cultuar, eles estavam de olho, né? Eles estavam de olho para ver se ele iria curá-lo, quebrando o sábado. Percebendo a intenção deles, Jesus pediu ao homem da mão aleijada, fique aqui, onde todos possam vê-lo. E ele obedeceu. Então, ele disse aos presentes, que atitude é coerente com o sábado? Fazer o bem ou o mal? Ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda? Olha a pergunta. O que é coerente com o sábado? Fazer o bem ou o mal? Ou o mal. Ajudar as pessoas ou deixá-las. Ou deixar de ajudá-las. Ele os encarou um a um e ordenou ao homem, estende a mão. Ele a estendeu. Ela ficou perfeita. Seus críticos ficaram furiosos e começaram a discutir como dar um basta em tudo aquilo. Meu Deus, olha a mentalidade desses caras, João. É sábado. Jesus só manda, ele abre a boca e diz uma palavra, estende a tua mão. E eles estão furiosos, porque Jesus somente disse, estende a tua mão. Bispo, eu estava comentando aqui em off com a Loide, que eles esperavam se Jesus ia curá-lo, ou seja, eram atribuídos um serviço e não um benefício. Lamentavelmente, hoje, nos nossos dias, há clérigos que fazem de uma cura um serviço e não a trivialidade da sua caminhada na fé. Fazem um jejum o dia inteiro para à noite se apresentar para fazer curas miraculosas. Eu já assisti isso muito, como se isso não fosse parte da caminhada da fé. A caminhada da fé, isso vai andando e fazendo. Né? Maravilhoso. O que Jesus disse aos discípulos? Vocês indo pelo caminho, curem enfermos, libertem dos demônios, ressuscitem mortos, limpem leprosos. Vão caminhando e vão fazendo. Sim. Não foi assim? É preciso fazer show disso. Mas a religião obriga a dar entendimento de que isso é um serviço e não uma normalidade, uma trivialidade daqueles que caminham na fé. E, infelizmente, hoje nós temos fariseus, entre aspas, que fazem disso um espetáculo. Querem fazer disso, da cura um espetáculo, querem fazer do milagre uma espetacularidade tão grande para chamar a atenção do público, como se isso não fosse normalidade daqueles que militam a fé. Sim, estes sinais seguirão aqueles que creem, de Marcos 16. O movimento da fé, na simplicidade desse movimento, que os sinais vão acompanhando. Né? Não tem que marcar uma grande conferência para isso enquanto nos deslocamos. Porque, assim, ver um milagre acontecer é espetacular, mas não pode ser espetaculoso. Porque cada milagre é uma coisa muito linda, dos mais simples aos mais complexos. Sempre é muito espetacular, mas não pode fazer parte de um espetáculo. Não pode fazer parte de um show business. Isso me preocupa desde muito tempo atrás.
Eu comecei a caminhar na cura dos enfermos ainda bem cedo na fé. Eu curei inúmeros enfermos no nome de Jesus, mas me incomodava o espetáculo. Me incomodava muito, porque o que acontece muitas vezes é que você se torna, na percepção dos outros, o objeto da cura. Sem você nada acontece. E é sem Cristo que nada acontece. Sem mim ou comigo, tanto faz. É sem Ele. Então, a evidência deixa de ser de Cristo para o milagreiro, né? Então, nós cristãos não somos milagreiros. Nós somos instrumentos, ferramentas de despertamento de fé para que o milagre possa acontecer. Nós curamos no nome de Jesus. Sem o nome de Jesus, não há cura. Não. É por isso que muitas vezes se adota, João, coletivamente hipnoses. É um absurdo. Quando a gente começa a ter alguma experiência, algum conhecimento, esse conhecimento, como dizia a Melanie Klein, todo conhecimento nos expulsa de algum paraíso, né? Então você está ali na ingenuidade daquele paraíso e não está vendo nada. Mas quantos espetáculos culticos eles são regidos por um regime de hipnose coletiva. Isso assim, me corta o coração ver o que as pessoas estão fazendo. Estão parecendo Simão, o negociante do dom de Deus. Não é? Não tem nada de Espírito Santo, não tem nada de Deus, mas tem a interferência de uma hipnose coletiva. É desastroso, é triste demais o que acontece, né? As pessoas hoje querem dar aos cultos uma categoria de show. Sim. Né? Show de espetáculo. E a igreja, uma casa de shows. Né? E o homem de Deus, aquele homem, o pastor, a pessoa que está à frente, um status de uma pessoa intocável, uma pessoa melhor do que todas as outras, um santão, né? Um homem intocável. Alguma coisa assim. Sim. E é triste pensar por esse lado. Eu escutava a conversa de vocês e eu estava pensando justamente nisso, né? Pegando uma ponta do que João falou e que você falou agora. Essa coisa de pessoas especiais que tem que proteger a unção, que fica trancado dentro de um quarto para proteger. Que diabo é isso? Proteger a unção. Jesus estava cheio do Espírito Santo e andava no meio de todo mundo, comia, levantava, tocava no leproso, comia uma espiga, andava com seus discípulos, parava para abraçar uma criança. Que unção é essa que eu tenho que proteger, me tornando impermeável? Eu acho que todo o complexo de hipnose começa por aqui, por apresentar um homem especial que vai fazer alguma coisa fabulosa. Então o espetáculo começa com essa proteção, não pode tocar em mim, não pode falar comigo, para a unção não escapulir. Que sazonalidade é essa da unção? Entrar por uma porta especial, né? Sim. Onde ninguém pode tocar, ficar recolhido numa sala, onde só pode atender algumas pessoas. Né? São coisas que o homem hoje, ele dá muita importância. Minha irmã, nem Wesley Safadão. Em toda a sua glória. Até toalhas brancas. Até toalhas brancas. Cara, olha que espetáculo se chega, né? Exatamente, João. Toalhas brancas e tal. Meu Deus, onde é que nós estamos? O que é que estão fazendo com a simplicidade e a pureza do Evangelho? Não é isso que Paulo diz aos Coríntios? Eu temo que vocês se apartem da simplicidade, da pureza devidas a Cristo, assim como Eva foi enganada. Lá em Gálatas 3 ele diz assim: quem vos enfeitiçou? É isso, João. A perderem o princípio do cristianismo e se enveredarem por questões aí. Eu lembro, essa é mais positiva do que negativa, olhar não há nada de negativo. Eu estava no interior, num movimento, e alguém estava pregando. A pessoa era tão séria, mas não era séria por conta desse não me toque, né?
De repente, no meio da pregação, eu estava sentado no carro, lá embaixo, ouvindo, e eu escuto uma voz diferente. Ele pregando naturalmente, sem espetaculosidade nenhuma, eu escuto um glória a Deus, um aleluia, meio que truncado. Eu levantei para ver o que era uma muda. Quer dizer, alguém que nasceu muda e surda, enquanto o pastor pregava, ela dá um grito de aleluia lá no meio da multidão. E vem trazida por alguém que a trouxe e ela começou a se pronunciar. O resultado disso é que uns 8 dias depois, a igreja fez um culto e veio toda a família dela, uma D20 cheia, com mais de 22 pessoas, dizendo: nós viemos aceitar Jesus porque vimos o milagre acontecer. Glória. Sem espetaculosidade nenhuma. Havia uma pregação direcionada, muito equilibrada. Eu estava ali para testemunhar aquilo. Entendeu? Agora, já tive que buscar alguém no hotel de luxo de 5 estrelas e essa pessoa entrar sem me dar, nascido basicamente, criado na juventude junto comigo, se tornou importante, e aí veio para fazer espetaculosidade aqui, entra no carro sem me dar uma boa noite, porque não podia me dirigir a palavra. Ele era o santo e eu o pecador. Nós criamos juntos, basicamente. E aí não tem paz do Senhor, não tem toca na mão, não tem nada. Entra no carro e vem caladinho de lá até aqui. Entra no banco, senta no banco traseiro, para que a minha pecaminosidade não atrapalhasse a sua santidade. Que coisa horrível! E aí horrível. tem que trazer para o momento para o local da espetaculosidade. Meu Deus! Isso me machucou muito. Porque esse não é o princípio da fé. Os discípulos estão caminhando com Jesus, estão tirando espiga, estão comendo, não sentaram numa mesa. Ou seja, a gente precisa se alimentar para continuar a viagem. E aí vem os doidos dizendo: isso não é lícito fazer. Quer dizer, eu não posso ter o que comer? Eu não posso pegar espiga para me comer porque a lei não permite? É triste. Eu conheço um fato também, me foi contado pelo senhor. Ele caminhando com os filhos, ele vendia, era mascate, mais 2 filhos que estavam com ele, de menores ainda, conduzindo o material, e ele, no povoado próximo que ele chegou, estava acontecendo uma festa, um baile de São Gonçalo. E a comida rola solta. E agora? Eu não posso, estou morrendo de fome, 3 da tarde, meus filhos não comeram nada, eu não posso dar para meus filhos porque é uma festa pagã. Aí os meninos resolveram sair na tirada, beleza, o senhor pode não comer, mas nós não somos batizados, não tem problema nenhum, a gente vai comer. Entendeu? Oh, meu Deus. Saíram com a tirada e comeram, na verdade. E ele continuou com fome. Uhum. Porque a religiosidade estava acima da sua necessidade corpórea. Uhum. E Jesus Cristo disse que isso não faz mal nenhum, entra e sai, né? Verdade, verdade. Meu Deus do céu. Vamos para o versículo... Onde chega a religião, né? Onde chega a religião. Versículo 12, né? 12, vamos para o 12. Por essa mesma época, ele foi orar na montanha. Ali ficou a noite inteira em oração, na presença de Deus. No dia seguinte, reuniu seus discípulos e escolheu 12 deles e os designou como apóstolos. Simão, a quem chamou de Pedro, André, irmão dele, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que o traiu. Descendo a montanha com o grupo, Jesus parou na planície. Estava rodeado de discípulos e logo foi cercado também por uma multidão imensa. Um mundaréu de gente da Judéia, de Jerusalém e até mesmo das cidades litorâneas de Tirom e Sidom. Vieram desejosos de ouvi-lo e de serem curados de suas enfermidades. Todos tentavam tocar nele, e quando dele saía poder, quem nele tocava era curado. Ele começou a falar: abençoados são vocês, quando nada têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês, quando sentem fome de verdade. Ele é comida e bebida,
é alimento incomparável. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é a fonte de toda alegria. Continua, bispo? Pode continuar. Considerem-se abençoados sempre que forem odiados, agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto, o suficiente para os consolar, consolo que os outros não têm. Alegre-se quando isso acontecer, comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Isso, vamos parar por aqui. Vamos dar uma paradinha. Depois de ter eleito o grupo de discípulos que vão acompanhá-lo, ele segue numa jornada agora com esses 12 companheiros. Eu queria, antes de entrar no texto, ou nessa caminhada, dar uma parada para desmistificar alguma coisa aqui. Versículo 6. Versículo 12, né? Uhum. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando. Será que essa prática de subir para o monte para orar é porque Jesus fez isso? Ou Jesus subiu para o monte porque lá estava mais próximo de Deus? Ou porque podia estar mais à vontade e retirado da multidão? Uhum. Porque hoje é uma prática religiosa se ir para os montes, para as montanhas orar. Como se a montanha nos aproximasse mais de Deus. É uma prática em muitas e muitas denominações religiosas. E Jesus subiu ao monte. Eu entendo que ele subiu ao monte porque ali ele estava um pouco mais retirado, aonde ele pudesse estar só conversando com Deus. Sim. A questão não está no monte, né, João? A questão está no momento de tranquilidade, serenidade, onde ninguém te atrapalha, onde você não atrapalha ninguém. E não é o monte que é misterioso, né? Uhum. Todo o deslocamento de Jesus para uma montanha não é que a montanha aproximasse as pessoas de Deus, ou Deus estava mais próximo. É que era um lugar mais silencioso, onde ninguém estava. Assim como ele também orou no jardim. Sim, né? Sim. Então, assim, não há um mistério na montanha. Isso é uma atitude infantil quando eu transformo a montanha num lugar sagrado de oração. Sagrado, né? Sagrado é todo lugar onde você estiver, com seus pés descalços, nus, diante da dificuldade. Os judeus tinham a prática de adorar nas montanhas, né? Uhum. Isso foi reprovado, né? Adorar nas montanhas. Os judeus subiam as montanhas para orar, então, no tempo de Ezequias fez uma limpa nas coisas, mas não conseguiu retirar o costume de orarem nos altos, de adorarem nos altos. Né? A mulher samaritana, ela perguntou para o próprio Jesus, onde é o lugar de adorar? Nós adoramos ali, atrás das montanhas, porque não podemos ir até o templo. Jesus disse, olha, importa que adorem em espírito e verdade. Né? Pronto. Tem algum problema orar no monte? Não. Nenhum problema. Desde que o monte não seja o lugar sagrado. Desde que o monte não seja o lugar que motive tudo na sua vida, né? Mas não tem nenhum problema. Você pode até orar numa caverna, se quiser. Não há nenhum problema. Orar na praia. Na praia. Debaixo do chuveiro. Debaixo da palmeira, como a Débora. Palmeira, no seu quarto, em qualquer lugar, né? Lavando a louça na cozinha. Sim. Olha, tem um texto aqui que... eu não quero forçar a barra, mas olha o que disse aqui. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus do seu governo. Cara, isso aqui vai dar pano para manga, né? Porque muitas vezes a gente na cena atrapalha tudo. A gente arruma tanta confusão e quando a gente sai de cena e deixa Deus assumir o governo da cena, muda tantas coisas. Foi o que dissemos ainda agora. Quando a gente jejua, nós saímos de cena e entra a nossa simplicidade para ser absorvida por Deus, né? Sim, é verdade. Gente, a gente vai estar comentando esse texto que a Lloyd leu ainda há pouquinho,
Mas eu queria só lembrar aqui e ler novamente. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Que a gente não atrapalhe o que Deus está fazendo e vai fazer ainda, né? Que a nossa presença não atrapalhe o movimento de Deus nas cenas onde nós estamos. Vamos ali tomar o nosso cafezinho e voltamos já já. Olá, gente, de volta. Esse é o terceiro episódio do nosso programa. Lendo aqui o que Jesus está dizendo para os seus discípulos: abençoados são vocês quando nada têm para oferecer. Eu acho que aqui é que a gente descobre o valor do amor que manifesta na vida da gente. Quando a gente perde a utilidade, né? A gente acaba descobrindo que a utilidade da gente, ela é um fator que a gente pode medir o quanto a gente está sendo amado ou não. Quando a gente para de ser útil, deixa de ser útil, é que a gente de verdade compreende que a gente é ou não é amado. Porque normalmente as pessoas amam aquilo que é útil. Deixa de ser útil, a gente também deixa de ser amado. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Eu, quando leio esse texto, e eu comentava no final do bloco passado, passo a entender que muitas vezes o nosso controle, e quando a gente está em cena, a gente acaba atrapalhando muito do mover de Deus, porque é no controle da gente que não são poucas as vezes que aquilo que Deus devia fazer, iria fazer, quereria fazer, acaba não acontecendo, porque eu atrapalho o governo de Deus com o meu governo egoísta, humano. Então, quando eu saio de cena, eu posso ver nitidamente a presença de Deus e do seu poder, não? Quando a gente lê que Jesus esteve em Nazaré e nada pôde fazer, muitas vezes fica intrigado com aquilo. Parece que havia uma limitação no poder de Deus. Não. Eu fui entender a partir daquela leitura, daquele programa que fizemos. É que você não dá oportunidade para ele fazer. E ele vai fazer em você. E você se recusa a receber aquilo que ele vai fazer, então não há governo dele. Há o nosso governo. Não é porque Deus seja incapaz, porque Deus seja moado para se retirar e não fazer, porque nós não queremos que ele faça, é porque nós empanamos isso, nós colocamos cortinas, sanefas entre nós e ele. Nós limitamos. Não é que o poder dele seja limitado, mas nós limitamos ele em nós. Sim, nós não limitamos Deus, nós nos limitamos, né, João? Para que ele haja. Né? Verdade, verdade. Abençoados são vocês quando sentem fome de verdade. Ele é a comida e a bebida, é alimento incomparável. Cara, essa expressão de Jesus me remete lá no deserto. Quando ele teve fome, teve sede, que um portal se abriu e os anjos vieram trazendo alimento. Muitas vezes, Lloyd, a escassez que há em nós, ela é um atrativo para que Deus haja, para que Deus se movimente, para que Deus seja o supridor. Há uma experiência que a gente só tem quando nada tem. Há uma experiência de comida e bebida do céu que só desfruta quem tem fome de verdade. Quem tem fome de verdade. Aliás, a fome está na raiz de toda mudança. Se não houver fome e sede, não haverá mudança. Né? A justiça, ela é resultado de fome e sede. Essa fome e essa sede manifesta um alimento incomparável que vem de Deus para a vida de quem tem verdadeira fome e verdadeira sede, né? Então, são experiências da natureza humana que nos vincula a Deus de uma forma surpreendente. Nunca alguém terá alimento incomparável se não houver fome e sede de verdade, né? Não é um consolinho,
é um caminho apontado para a gente experimentar novas experiências, para a gente experienciar novas experiências, não é? E Deus vai sempre nos movimentando e nos direcionando para que a nossa relação com Ele seja uma relação viva, né? De surpresas sobre surpresas. Quando ele diz, abençoados são vocês que vão sentir, que sentem fome de verdade, aqui no 24 ele diz, mas coitado de vocês que amam os seus bens materiais, vocês não receberão mais nada. Ó, olha aí. Né? Amam tanto o que tem, vai ter só isso mesmo, né? Não receberão mais nada. Coitado de vocês que estão satisfeitos com vocês mesmos e com o que têm. Vocês passarão necessidade. Coitado de vocês que vivem apenas se divertindo. Vocês conhecerão o que é dor de verdade. Coitado de vocês que dependem da aprovação dos outros, sempre preocupados em agradar a todos. Essa escravidão compromete a sinceridade. Lembrem-se de quantos profetas corruptos receberam a aprovação dos seus antepassados. Não repitam o mesmo erro. A vocês que estão preparados para a verdade, digo o seguinte: amem seus inimigos, deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração. Se alguém bater no seu rosto, ofereçam-lhe o outro lado. Se alguém tomar a sua camisa, dê-lhe de presente o melhor casaco. Se alguém aproveitar-se de vocês para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Vivam generosamente. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você e então faça o mesmo a eles. Se tudo o que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Vocês dão apenas esperando algo em troca? Só agem quando há interesse e lucro? O pior dos agiotas age assim. Eita, lá. Digo a vocês, amem seus inimigos. Não esperem retorno das suas doações nem da ajuda que prestarem. Garanto que nunca irão se arrepender. Assumam sua identidade, criada por Deus. Procurem imitá-lo. Vejam como ele se relaciona conosco, como ele é generoso e bondoso, mesmo quando fazemos o mal. Sejam bondosos uns para com os outros, pois o nosso Pai age com bondade com vocês. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. Não pisem nos que estão por baixo. A situação pode se inverter. Tratem todos com bondade e a vida será muito melhor. Entreguem a vida, vocês a receberão de volta. E não só isso, o retorno será cheio de recompensa e de bênçãos. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Ele citou um provérbio. Pode um cego guiar outro cego? Não caem ambos no buraco? O aluno não ensina ao mestre. O importante é escolher com cuidado aquele que será o seu mestre. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto,
quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro. É fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo para que ele também limpe o rosto. Cara, um monte de coisa tão preciosa. E assim, que dispensaria até nosso comentário, porque assim, não tem bem o que comentar diante de todas essas palavras que são absolutamente límpidas, né? Límpidas. Eu sublinhei aqui na minha Bíblia o versículo 26, mas isso não quer dizer que seja nosso único comentário. Ele diz: coitado de vocês que dependem da aprovação dos outros, sempre procurando em agradar a todos. Essa escravidão compromete a sinceridade. Lembrem-se de quantos profetas corruptos receberam a aprovação dos seus antepassados. Não repita o mesmo erro. Olha, esse texto aqui tem sido muito atual para a minha experiência de vida. É um grande delírio, quando a gente vive a busca de aprovação. Viver a busca de aprovação é um dos piores caminhos que um ser humano tem para a sua caminhada. É a expectativa do olhar dos outros. Essa expectativa do olhar dos outros é uma escravidão, disse Jesus. Uma escravidão. Pessoas inseguras, Lloyd, que não tiveram, na sua fase infantil, a aprovação dos seus cuidadores, elas se tornam tão inseguras na vida que elas vão para a sua fase adulta com essa dependência de serem aprovadas pelas pessoas. E isso se torna uma escravidão. Que compromete, aí o Senhor diz, que compromete a sinceridade. Claro, porque se você tem uma turma de espectadores que querem agradá-lo, elas vão te aprovar mesmo naquilo que você não é aprovado. Então, isso cria um perigo para a nossa caminhada, quando tira da gente a autocrítica. Quando você perde a autocrítica, você se torna dependente da aprovação dos outros. E aí é um desespero, uma escravidão sem fim. E a gente vive uma vida de terceira qualidade, entendeu? Querer agradar os outros, meu Deus. Eu posso dizer isso com propriedade. Eu vivi. O desespero, o risco maior não é ser aprovado. É quando não é aprovado porque você se introspecta dentro de si e sofre muito com isso. Eu vivi. Eu fui um menino criado sem aprovação, criado sem mãe e sem aprovação nenhuma. Eu vivi a minha vida de jovem e adulto, depois que adquiri algum conhecimento, alguma posição, e não tendo a aprovação esperada, porque isso não é uma vontade própria, isso nasce da desaprovação, dessa necessidade que não vem do teu coração, da tua vontade, é uma necessidade que você tem. E quando isso não acontece, bate um desespero, bate angústia, bate dificuldades que você precisa, na verdade, é o que eu quero dizer, aproveitar para dizer, é reversível sim. É uma escravidão que pode ser liberta, é reversível sim. Deus me deu a graça de me libertar exatamente dessa necessidade de aprovação, dessa busca. Mas eu convivi com ela por muito tempo da minha vida, especialmente no auge da minha carreira. Eu necessitava de ser aprovado, e quando isso não acontecia, porque nem sempre os que necessitam recebem a aprovação, e quando isso não acontecia, me causava muito mal. Mas o que eu quero dizer é que há reversibilidade para isso, é reversível esse quadro. Você não será um escravo para sempre, se assim você não quiser. Se você passar a depender de Deus,
depender da atuação do Espírito Santo na tua vida e quiser se libertar, é possível, porque aqui diante de vocês que nos ouvem, tem um homem que passou por essa situação e que hoje não tem a menor preocupação com isso. Vive muito tranquilamente, com aprovação ou sem aprovação, com louvor ou sem louvor, vive com tranquilidade, passando pela vida. Uhum. É possível sim, João. Só precisa ter um encontro com você mesmo e um encontro com Deus. Porque quando a gente se encontra com a gente sabe que a gente se respeita, se ama. Isso tudo parte da falta de amor próprio, né? A gente fica com essa insegurança, porque o amor próprio que deve ser ensinado à criança, às vezes não é. E a criança acaba não se amando com suficiência, daí parte toda a insegurança. Aí fica dependendo do amor dos outros. Exatamente, Exatamente. Mas aqui no versículo, bispo, se me permite ler o versículo 27, Jesus diz que existe algumas pessoas que estão preparadas. Ele diz assim, a vocês que estão preparados para a verdade. Existem pessoas que estão preparados para a verdade, né? Para a crítica, para o feedback, aquele feedback que muitas vezes a gente espera, né? A gente faz uma coisa e depois, e aí fulano, você gostou? Aí a pessoa às vezes dá o feedback, muitas vezes não é aquele que a gente quer, né? Então, aí diz assim, tirem o melhor de vocês. Para você que está preparado, tire o melhor de você. Quer dizer, nós temos o melhor, que muitas vezes a gente não está acessando esse melhor, mas ele está dentro de nós, porque o Senhor já falou em outros momentos para esse discípulo que nós temos recursos dentro de nós. Sim. Esses recursos que são capazes de nos levar mais adiante, mais além. Né? Então ele diz, a vocês que estão preparados para a verdade, não... tire o melhor e não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração. Aí ele puxa aqui. Sim, é porque para suportar a crítica, Lloyd, é preciso estar preparado. Está preparado. Por exemplo, todo ser humano que almejar ser um líder de alguma coisa na vida, precisa aprender a lidar com a crítica. Porque a crítica é estilo de vida de quem lidera. Porque há críticas que vão nos melhorar, há críticas que vão nos aperfeiçoar, há críticas que farão de nós pessoas melhores. Isso não quer dizer que toda crítica ela vai cooperar para aperfeiçoamentos. Às vezes, a crítica não tem sentido nenhum. E se eu não tenho amor próprio, qualquer crítica, até aquelas que deveria me colocar lá em cima, elas não têm espaço. Então, precisa estar preparado para viver com crítica. Às vezes a crítica não vem de um fato, vem de uma percepção, né? Claro, porque assim, nem toda a verdade sobre nós está nos nossos olhos. Há uma verdade sobre nós que essa verdade estará no outro. E se o outro não tiver liberdade de me mostrar esse lado de mim que eu não vejo, eu não me melhoro, eu não me qualifico. Quantas críticas eu recebi que me beneficiaram muitíssimo. E quantas mentiras, né? Quantas mentiras me afundaram. Então, é preciso aprender a lidar com verdades que são verdades minhas, mas que não estão em mim. São verdades minhas que estão no outro. Eu me completo no outro. O outro é uma parte de mim. Então, ouvir o outro, saber ouvir o outro, pode melhorar muito a minha conduta. Agora, quando eu sou inseguro, eu me tranco e não suporto ouvir de mim dito pela boca do outro. Então eu não evoluo, não ando. Então felizes são aqueles que sabem conviver com a crítica. Né? Isso mesmo. Aí eu me reporto para a pregação do domingo passado, exatamente quando aquilo que não quero, faço aquilo que faço, ou aquilo que quero muitas vezes não faço, ou seja, é o domínio próprio. O que é que Jesus diz aqui? Se alguém quiser tomar a tua capa, oferece a tua camisa.
Ou seja, isso é uma questão de domínio. Sim, não é covardia. Não é covardia e nem aquele sentimento glorioso de querer beneficiar o outro. É de entender que você está ali para ser servil. Porque a maior liderança que eu conheço é a liderança servil. Sim. Liderar servindo é uma das coisas mais bonitas que eu já experimentei na vida. Chama-se liderança servil. Você é aprovado, você tem sucesso quando você serve liderando. Agora, quando você lidera oprimindo, você não tem nenhum sucesso nisso. E aí Jesus vem dizendo, se alguém te obrigar a subir uma montanha por um quilômetro, 500 metros, que é a caminhada de um sábado, vai com ele 2, quebra o protocolo e vai com ele. Porque quem sabe, eu entendo, quem sabe quando chegar lá no meio da colina, ele vai reconhecer que ele não te humilhou, mas ele se sentiu humilhado por aquilo que fez contigo. Uhum. Muitas humilhações que alguém tenta emplacar sobre a gente, elas revertem-se, porque se você recebe, e eu costumo dizer que para o humilde não existe humilhação, porque ele já recebe a humilhação com humildade, humilhados serão aqueles que sem causa se virarem contra ti. Não está escrito isso? Eu entendo que a coisa funciona dessa natureza. Quando você tem a liberdade de caminhar 1 milha com quem te obriga a caminhar 2 com quem te obriga a caminhar 1, tu ceder para alguém que tenta te humilhar e ceder a ele, e ele passa a ver, ele se envergonha, ele passa a ver que você não é aquilo que ele pensava, você é diferente. E muda de atitude. Eu entendo que a coisa caminha, Jesus está dizendo isso. E como é gostoso quando você consegue submeter-se às dificuldades, quando você consegue exercê-las com dignidade, exercê-las com humildade, porque isso só te traz proveito, só te traz crescimento, te traz graça, você vai vivendo, vai caminhando. Isso é humilhante? Não é humilhante, repito, para o humilde não há humilhação. Para o humilde eu não vejo humilhação nenhuma. Para quem é humilde não tem humilhação. Não tem humilhação. É verdade. Ele já recebe a humilhação com humildade. Uhum. Simplesmente o seu humilhador se torna sem graça diante da sua posição de humilde. Sim. Sim. João, a caminhada no Evangelho faz a gente se libertar de tanta coisa. Talvez a coisa mais importante que o Evangelho faz é eu me libertar de mim mesmo. Uhum. Porque tem um eu que é tão aprisionado, tão refém de tantas coisas no curso da vida, né? Há tantas prisões que nos prendem, que nos amarram, que nos castigam. E quando eu recebo essa palavra de Jesus, ela é tão libertadora que não há lei mais nenhuma que me segure. Eu vou estar sempre acima de uma lei que me limita. E veja que somos tão egoístas nisso, a natureza humana, que o salmista fala de 6 coisas que Deus aborrece na vida da gente. Uhum. E a 7ª, ele abomina. Ou seja, são coisas inerentes da vida humana, do ser humano, da convivência humana. Mas elas podem ser retiradas da nossa vida quando nós, de fato, damos lugar para que o Espírito Santo nos domine. Uhum. Veja, Jesus ia ao deserto para ser o que? Tratar com o diabo. Jesus, o Ser Supremo, o Filho de Deus, se submeter ou se posicionar e ir até o deserto para tratar com quem? Com um indivíduo sujo? Com um cara que não valia nada? O inominável. Inominável. Jesus no deserto, no lugar de passar fome. O Filho de Deus diante do diabo para conversar com ele. Gente, é o maior exemplo de humildade que a gente pode ter. Dizer, diabo, se és filho de Deus, vai-te para os infernos, capeta, sai daqui que eu vou cuidar com a minha missão. Mas não, esse foi o maior exemplo de humildade que Jesus Cristo nos deu. Sendo ele o divino, sendo o Filho de Deus, ir lá para o deserto para ouvir os impropérios do diabo. Saiu numa boa, entendeu? E o diabo foi-se embora até arranjar outro plano. Até momento oportuno. Até o momento oportuno. Uhum. Então, gente, é o maior exemplo que nós temos para servir de humildade, de modelo para a nossa vida, é estarmos prontos para, com humildade, suportarmos as adversidades que nos sobrevêm. Amém. Entendo eu. Sim. Gente, andar pelas palavras de Jesus é o terreno mais seguro
quando ele se arroga ser o caminho, ele está fazendo uma das propostas mais revolucionárias da vida. É que nós o percorramos, andemos nele, caminhemos nele. O convite de Cristo para nós é uma caminhada feita nele. E toda caminhada feita nele, João, nós encontramos o terreno mais seguro, mais estável. Encontramos a verdade e a vida. Sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Caminhar por ele, nós estamos encontrando nessa caminhada a verdade e a vida. Exatamente. Então percorramos o caminho. Vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Olá, gente. Que bom, estamos de volta esse último bloco da nossa programação. Estamos futucando aqui essas delícias que acabamos de ler sobre o texto de Lucas capítulo 6. E tem tanta coisa para a gente pensar aqui, a gente vai ficar devendo, mas tem coisas que aqui não dá para a gente evitar. Eu leio aqui: assumam sua identidade criada por Deus, procurem imitá-lo. Vejam como ele se relaciona conosco, como ele é generoso e bondoso mesmo quando fizemos o mal. Sejamos bondosos uns com os outros, pois o nosso Pai age assim, com bondade com vocês. Cara, olha que riqueza sutil que Jesus coloca nas relações interpessoais, meu mano. Assumam a sua verdadeira identidade, aquela que foi criada por Deus. Há uma identidade que agora em Cristo Jesus, e nós nos identificamos, João, com ele, que essa identificação, né, essa desidentificação com o homem caído e essa reidentificação com Cristo faz da gente uma criatura nova, que é capaz de gerar bondade e generosidade sem qualquer expectativa de retorno nisso. Ou sem um esforço mórbido, como você falou na pregação do domingo passado. Alguém já viu uma jaqueira gemendo para dar uma jaca de 20 quilos? Uhum. Alguém já viu o lamento de uma bananeira para produzir um cacho de até 50 quilos? Faz parte da sua natureza. Exatamente. Exatamente. Faz parte da sua natureza. Então, a natureza de quem está em Cristo é aquilo que a gente disse no bloco passado. Humilhação não é humilhação para os humildes, porque a natureza de Cristo é suportável para as humilhações. Uhum. Basta que nos despamos dessa roupa do velho homem e estejamos nele. Como é possível? Gente, é possível sim. Basta se ligar a ele. Basta estar nele. E ele ainda disse: eu mandarei o outro Consolador que estará convosco. Então, é muito simples, não precisa ser crente para ficar brilhando, reluzindo religiosidade. Basta temer a Deus, entender o seu plano, aceitar o seu plano. Eu ouvi alguém dizendo ontem, eu quero aproveitar para dizer, eu entendi que é uma verdade. Qual é a distância entre o céu e o inferno? Se não dá 40 centímetros. A distância entre o céu e o inferno. Aquilo que a tua mente captou, mas não desceu ao teu coração, fica só na tua mente e o inferno está ali. Desceu ao coração. Aquilo que o evangelho desceu ao teu coração, o céu se aproxima. Uhum. Então a distância entre o céu e o inferno não dá 40 centímetros. É a distância da mente para o coração. Exatamente. João. Os ouvidos ouviram, não desceu ao coração, vai para o inferno. Quer dizer, aquilo é coisa condenada. Mas desceu ao coração e o coração absorveu, ali o céu está aberto. Uhum. Exatamente. Esses 40 centímetros faz toda a diferença, né? Toda a diferença. É um percurso tão curto para gerar infernos e céus. Quando eu olho essas instruções, e são maravilhosas, né?
eu fico aqui embasbacado diante de tanta... Olha, com relação à crítica, não bombardeiem de crítica as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento, a lei da reciprocidade. Então, assim, que a gente seja uma comunidade de amor, com menos crítica, com mais acolhimento, com mais respeito. Essa é a proposta dessa comunidade que Jesus está fundando nele, não é? Eu quero aproveitar só para reforçar aquilo que disse. A diferença, ou a distância entre céu e inferno. A cabeça dos fariseus estava cheia de religiosidade, cheia de intelectualidade, de aparente boas intenções, mas o coração estava cheio de ódio, que foram capazes de matar Jesus. E não só ele, como tantos outros, os discípulos, etc. Essa é a distância entre o céu e o inferno. A cabeça cheia de religiosidade, a cabeça cheia de crenças, a cabeça cheia de regras para serem cumpridas, a mente cheia de entendimento, de busca. Porque os fariseus, quem eram os fariseus? Eram aqueles que buscavam entender a lei, que estudavam os profetas, que queriam saber a respeito de Deus, mas o coração não cogitava disso, estava apenas na mente. Então essa é a distância entre o céu e o inferno. É muito claro aqui em cima dos fariseus. Não que eu esteja querendo mandar fariseu para o inferno, mas o Paulo é muito claro isso. Era um fariseu que na sua cabeça, ele era o quê? Fariseu de fariseu. Ou seja, ele era mestre no farisaísmo. Sim. A sua cabeça estava cheia da lei, da religiosidade, do conhecimento de Deus, mas o seu coração estava vazio disso e cheio de ódio por aqueles que não faziam ou que não liam, rezavam na sua cartilha, né? Como se diz no popular, daqueles que não rezavam na sua cartilha. Então essa é a distância entre o céu e o inferno. Tá muito boa. Já até anotei aqui. Aqui no em versículo... momento oportuno eu vou tocar, eu vou usar. Permita-me também, pastor. Usar essa que eu gostei. É um aforismo? É um aforismo. Então pronto, anotado. Vou usar também. Aqui no versículo 37, o Senhor diz: não pisem nos que estão por baixo. A situação pode se inverter. Olha aqui, ó, a situação pode se inverter. Tratem todos com bondade e a vida será muito melhor. Então, é simples assim. Simples assim. Cara, protejamos uns aos outros, sejamos mais humanos, entendamos que numa hora ou outra nós podemos estar naquele mesmo lugar. Não é a parábola do mordomo das riquezas iníquas, não é? O mordomo das riquezas iníquas, não o mordomo da iniquidade, como se diz por aí, das riquezas iníquas, o conselho é esse, Jesus sublinha, esse cara é o cara. Ele soube angariar amigos, ele soube negociar com as riquezas da iniquidade. Ele soube gerar amigos quando a coisa se inverteu. Ele estava cheio de amigos para poder seguir uma vida mais leve, né? Então, essa questão de saber fazer amigos é a arte de proteger as pessoas, de acolhê-las, Jesus diz, de levantá-las, né? Aí o Senhor diz, dê vida e vocês receberão também vida. Exato, entreguem a vida. Antes um pouco... E vocês vão receber vida. No texto que eu tenho à mão, versículo 37, diz, não julguem que não serão julgados. Eu estava aproveitando a palavra do bispo. Domingo próximo passado, nós fomos a um velório e aí sai muita conversa. E alguém saiu com a conversa assim, disparatosa, e minha esposa disse, não valoriza muito porque essa pessoa é um chucro. Ela vinha dizendo para mim no carro de volta, eu dizendo a ela, se você conhecesse como essa pessoa foi criada, a dureza que ele passou para torná-lo no que ele é, você não julgaria ele pelo se apresentar dessa natureza. Porque aquilo que o fez dessa forma, eu conheci e sei, de fato, que ele não é essa pessoa. Ele foi feito isso, foi lapidado para ser isso. Então, quando diz, não julguem, muitas vezes nós julgamos por aquela... mas há muito que se ver.
Sim, João. É uma outra oportunidade de não julgue pela aparência, né? Uhum. Sim, porque assim, é muito temerário a gente estar julgando as pessoas que conseguiram chegar até ali. Só Deus sabe como elas conseguiram chegar ali. E a gente não valoriza muito onde é que elas chegaram, da maneira com que elas foram construídas na sua vida, não é? Só Deus sabe o sucesso que ela tem ao chegar ali, como chegou. E eu estava dizendo a ela, a nossa filha disse, pai, toda a estrutura do ser humano é baseada em como ele foi alimentado na sua infância. É isso mesmo. Toda a estrutura do ser humano, se ele vai se tornar um homem forte, um homem fraco, um ser humano frágil, depende da alimentação, depende da estrutura, do que ele recebeu quando infanto. Uhum. Isso está no psíquico também, né? Sim, no corpo físico e no corpo psíquico. Essa alimentação fala em todas as esferas. Sim. Qualquer tipo de alimentação. Alimentação tanto nutricional como do emocional, né, da maternidade, paternidade. Uhum. Tudo isso vai compor o desenvolvimento dessa pessoa. Uhum. Né? Da caminhada, vai ser o alicerce, Sim. a caminhada dessa pessoa. Uhum. E logo, logo a gente vai ver o pai que ele vai se tornar, a mulher, a mãe, o profissional, porque foi nutrido daquilo que se alimentou, da palavra que foi falada sobre ele nessa infância. Uhum. Então, nós estamos aqui trazendo este programa porque eu tenho certeza que, assim como aconteceu comigo, mudanças, eu era para não prestar, para ser um ser inservível, dado o que eu recebi na infância. Uhum. O alimento que eu não tive na infância, psíquico e de qualquer natureza. Mas Deus teve misericórdia. E hoje me trouxe, então, o que nós estamos fazendo aqui é levando a vocês aquilo que pode mudar. Amém. Uhum. É fazendo chegar até vocês aquilo que pode mudar essa estrutura que foi mal gerada, que foi mal formada. Mas ela pode se mudar. Uhum. Ela muda e como muda. Eu volto, pego o Paulo de novo aqui para dizer, a estrutura religiosa que foi fundado Paulo era a mais, digamos assim, a mais perversa possível. Uhum. Mas foi revertido. Amém. Porque o nosso Jesus, o Jesus de quem falamos, está para reverter, para se apresentar, para fazer mudança na vida daqueles que Glória a Deus. não se tornarem perversos nisso, Sim. mas que estão prontos para isso acontecer na vida. Sim. João, as pessoas não nos conhecem e não sabem de onde nós viemos. Eu fico imaginando, há pessoas que não gostam de mim. Não sei exatamente porquê, mas nem sei bem exatamente quem. Alguns eu desconfio que não gostam de mim, mas é porque eles não sabem o quanto eu me esforcei para ter chegado até aqui. Quantas invenções e reinvenções eu tive que fazer. Quantos processos de ressurreição. Quantos desafios eu tive que enfrentar para ter chegado até aqui. Se soubessem, me levariam No andor. Me carregariam no andor. Mas como não conhecem, resolvem estabelecer críticas. Mas Deus sabe de onde eu vim, dos esforços que eu tive que fazer para me manter vivo. Quantas vezes eu precisei em Deus ressuscitar para não ficar naquele momento na história preso, sepultado. Então, por não entenderem isso, estabelecem suas críticas, que boa parte das vezes é radicalmente equivocada, porque não conhece as intenções do coração. Uhum. Agora, tem um textinho aqui que para mim é a chave de tudo. Qual é, bispo? É aqui no versículo 40. O importante é escolher com cuidado aquele que será seu mestre. João e Lloyd, nossos mestres, nossos mentores, se a gente não tiver o cuidado de escolhê-los,
pode ser que nós sejamos deixados num lugar de risco e de perigo por causa dessa mentoria. Então a gente precisa saber escolher quem é que a gente vai eleger como mestre da gente. Isso é fundamental na nossa caminhada. Eu tive alguns mestres na minha vida que, graças a Deus, eles deram uma contribuição de agigantamento na minha vida. Melhoraram muito a minha vida em Cristo, porque eles me posicionaram em Cristo. Eles me qualificaram em Cristo. Eles não me qualificaram em regras, me qualificaram em Cristo, me fizeram ver quem eu era, descobrir a minha verdadeira identidade em Cristo. E isso mudou a minha vida radicalmente. Dependendo do mestre que a gente tem, a gente vai amar matemática ou vai detestar matemática. Uhum. A gente vai odiar história ou a gente vai se apaixonar pela história. Geografia será uma areia na nossa garganta ou uma delícia para deglutir. Dependendo do mestre. O mestre é aquele que nos introduz em caminhos que a vida se tornará muito mais excelente. Então, eu tomo como ponto de extremo cuidado aqui. O importante é escolher com cuidado aquele que será seu mestre. Porque se você fizer uma escolha errada, pode ser que você tenha áreas da sua vida extremamente comprometida e não liberada para viver. Vidas atrofiadas. Sabe ter um mestre que não suporta ver seu aluno voar? Uhum. Bons mestres, mas não suportam ver seus alunos voar. O que eles fazem? Cortam suas asas. Não deixam seus alunos voarem. Bom mestre é aquele que anima o voo dos seus alunos. Bom mestre é aquele que os treina para serem melhores que ele. Bons mestres são aqueles que proporcionam seus próprios desempregos, que estão ali para estimular o avanço dos seus discípulos. Bom mestre foi Barnabé na vida de Paulo, que não castrou Paulo, que potencializou Paulo, que se invisibilizou para que Paulo aparecesse. Isso, se invisibilizou. Não se conhece a história de Barnabé a não ser o treinamento de Paulo. Uhum. Sim, mas ai de Paulo se não fosse Barnabé. E quem era Barnabé? Um homem de grande valor. Sim. Não era um homenzinho qualquer que passou na vida de Paulo. Barnabé tinha uma história. Temos aquele hino, Era Seu Nome Barnabé, que descreve muita coisa a respeito dele, coisas lindas. Um homem de riqueza. Um homem que teve a dignidade de vender uma propriedade de alto valor que deu para sustentar por muito tempo a igreja sofrida. Uhum. E que se invisibilizou para visibilizar Paulo. Para dar carreira, para dar seguimento na carreira que Paulo tinha. Né? Começou como Barnabé e Paulo, depois foi Paulo e Barnabé. Sim, exatamente. Sim, ele permite que Paulo vá. Isso. Ele não se arroga de ser o precursor de coisa nenhuma. É capaz até de sair da equipe para treinar João Marcos. Ou seja, quando Paulo dá aquela estribada, ele... Não, Paulo, deixa que eu cuide desse rapaz, depois eu te devolvo ele treinado. Exatamente. Foi exatamente isso. Já tem um Barnabé na vida da gente, muda tudo, né? Maravilha. Dá uma estrutura, né? Uma segurança, uma estrutura, né? E aqui nesse versículo 43, o Senhor vai falar justamente disso, da estrutura, essa árvore que vai produzir excelentes frutos, né? Sim. Você é uma árvore e vai produzir excelentes frutos. Fala da estrutura. Eu posso ler, Bispo? Aqui? Pode, claro. Então, 43 fala: ninguém colhe frutos podres de uma árvore boa, nem frutos bons de uma árvore doente. O estado do fruto indica o estado da árvore.
Lembre-se que vida produz vida. O que conta é o que vocês são, não o que dizem e fazem. Isso se comprova por seus atos e palavras. Porque vocês estão sempre dizendo, Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que digo. As palavras que digo não são meros adendos ao estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhoras de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Meu Deus do céu. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra a casa, ela nem oscilou. Foi construída para durar. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, Vixe, Maria. sem nunca aplicá-las à própria vida, Eita, lá. não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou e avançou contra a casa, ela ruiu como um castelo de cartas. Perda total. Vixe Maria. Meu Deus. Olha, é uma pena que o programa está Estrutura, com né? poucos minutos aqui. Isso aí seria bom que a gente tivesse um programa inteiro para tocar, né? Estruturado na palavra. É que o Senhor fala, é isso Sim. que vocês acabaram de falar. Vida. Sim. Vida estruturada. É. E não é só vida para a eternidade, é vida de passo a passo, no dia a dia, na caminhada, na constituição da família, na formação do emprego, enfim, no tratar com as pessoas, fundamentada na palavra de Deus. Não é fundamentada na religião. Se vocês usam a palavra de Deus para fazer comentários, como é que diz? Comentários ou bons sermões... E não aplicam a própria É como o vento palavra, que sopra, é como a casa construída em cima da areia. João, é o que vida. eu tenho dito. Quantas vezes nós estamos usando as palavras de Jesus para fazer bons estudos bíblicos? Bons estudos bíblicos, de instrução muito boa. Mas, logo no início dessa argumentação, Jesus diz assim, as palavras que eu digo a vocês não são meros adendos ao estilo de vida, como a reforma de uma casa, que resulta em padrão de melhora. Elas são o próprio alicerce, a base da vida. Sabe, não é um adereço, não é a agregação de um valor, é a própria base da vida. É o alicerce. Se nós não tivermos esse alicerce sólido em Cristo, a fúria das águas, a braveza da tempestade, arruína com a nossa vida, se a gente não tiver estruturado. O problema, João, é que a gente profissionaliza o ministério às vezes e a gente usa a Bíblia para preparar sermão e não para aplicá-la na realidade da vida. Isso não é incomum, João. Eu comentava com a senhora um dia desse que encontrei com ela numa audiência que tive há uns 20 anos atrás, e ouvi ela dizendo para alguém que chegou com a Bíblia na delegacia, e ela disse, infelizmente, tem gente que faz da Bíblia desodorante, para usar debaixo do braço. Andar com ela por aí, tipo desodorante, usando debaixo do braço. Quer dizer, é um amuleto, não é a palavra viva na sua vida. Sim. Sim, só usar a Bíblia debaixo do braço não é identidade cristã. Identidade cristã não é roubar, não mentir, não adulterar. Isso não é identidade cristã. Isso é dever de todo homem cívico. Sim. É. Gente, assim, eu acho que a gente vai precisar voltar na semana que vem nesse texto. Porque eu me sinto pecando a não tocar delicadamente em todo esse texto. Maravilhoso. Marca aí, Loide, para a gente voltar, sim, porque a já está gente já está no marcadinho finalzinho aqui. do programa e a gente vai ficar devendo muito, passando por cima desse texto. Uma instrução
formidável que a gente não pode muito deixar para profunda. lá, né? É. Gente, hoje é o primeiro domingo do mês de agosto. Dia 6 de agosto, mas é o primeiro domingo de agosto. Nesse domingo nós temos o nosso encontro muito especial. Todo primeiro domingo é o encontro com o corpo e com o sangue do nosso Senhor. É o nosso encontro eucarístico, a nossa Santa Ceia. E queremos convidar você para estar conosco nesse domingo, no culto das 18h30. Será um culto imperdível, tenho certeza disso. O espírito do amor, da fé, da compaixão, da misericórdia. A mesa fala. E ela vai falar conosco esse domingo e eu quero convidar você para estar aqui, né, John? Também convido, traga seus amigos, aqueles que quiserem comungar, pode trazer, porque nós aqui não temos escrúpulos. A mesa é do Senhor e para aqueles que creem nele. Isso. Então, Shalom para vocês. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Um forte abraço para todos vocês, gente. Paz. Shalom.